A passagem de hoje é Gênesis capítulo 46, versículos 19 a 27. Vamos ler juntos. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas, e o filho de Dan, Usim, e os filhos de Naftali, Jazel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Amém. Esta é a segunda parte da mensagem sobre a genealogia de Jacó. A Bíblia contém vários estilos de escrita. Às vezes, a história é contada através do diálogo e das ações dos personagens, como num romance. Outras vezes, há livros que são coleções de escritos, como os de poesia ou de provérbios. O trecho de hoje segue o estilo de uma genealogia. Uma genealogia é um registro que examina as raízes e os ramos de uma família. Na Bíblia, as genealogias são muito importantes. Embora seja um estilo de escrita mais rígido e possamos nos sentir um pouco perdidos ao nos depararmos com uma genealogia, elas são, no entanto, de extrema importância nas Escrituras. Isso porque a promessa de Deus e o seu cumprimento estão contidos nessas genealogias. A genealogia mais importante da Bíblia é a de Jesus. A linhagem do Messias, que leva a Jesus Cristo, começa no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e se desenrola por todo o Antigo Testamento. Deus prometeu um Messias para salvar a humanidade, e o cumprimento dessa promessa é traçado e apresentado através das genealogias. Finalmente, no Novo Testamento, essa promessa se cumpre. No primeiro e no terceiro evangelho, ou seja, em Mateus e Lucas, essa genealogia é registrada e transmitida em detalhes. Ela não é uma simples lista de nomes, mas nos mostra e ensina claramente como a aliança de Deus, a sua promessa, se cumpriu ao longo de milhares de anos, atravessando uma longa história. O trecho de hoje também é uma genealogia. Embora seja chamada assim, a sua extensão é relativamente curta, pois contém apenas a família de Jacó, que desceu ao Egito. A passagem de ontem registrava os nomes dos filhos que Jacó teve com Lia e com a serva dela, Zilpa, e os seus descendentes. Hoje, lemos os nomes dos descendentes que ele teve com Raquel e com a serva dela, Bila. Vamos ler juntos o versículo 22. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. Amém. Os descendentes de Jacó, através de Raquel, foram 14. Agora, vamos ler também o versículo 25. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Amém. Assim, os descendentes que Jacó teve da serva de Raquel, Bila, foram 7. A genealogia de Jacó é apresentada neste trecho para registrar o número de pessoas que desceram ao Egito. Havia uma razão e um propósito claros para a família de Jacó descer ao Egito. Deus não enviou a família de Jacó para lá sem um propósito. Devemos lembrar que tudo o que Deus faz, por menor que seja, tem uma razão e um propósito claros. Primeiramente, o propósito era escapar da fome. Naquela época, o mundo inteiro enfrentava uma dura luta pela sobrevivência devido a uma fome severa. Deus revelou isso antecipadamente por meio de José, e José, com sabedoria, preparou-se para essa fome extrema. O único lugar no mundo inteiro onde havia comida armazenada era o Egito, onde José estava. Para sobreviver, a família de Jacó desceu ao Egito, o único lugar onde havia alimento.
Como José era o governador e detinha um poder imenso, toda a sua família pôde sobreviver sob a proteção do Egito. Contudo, não devemos pensar que a sobrevivência e o refúgio foram as únicas razões para descerem para lá. Havia uma razão mais fundamental, mais essencial. E qual é essa razão? O cumprimento da aliança de Deus. Lembremos-nos da passagem de Gênesis, capítulo 46, versículo 3. Leiamos juntos. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Amém. Deus, que apareceu a Jacó, ordenou-lhe que não temesse descer ao Egito, e revelou-lhe que havia um propósito a ser cumprido ali. O que Deus desejava realizar era fazer da sua descendência uma grande nação. Aqui, no versículo 3, há uma palavra importante. Lá. Onde é lá? É o Egito. Deus disse: lá, ou seja, no Egito, farei de você uma grande nação. Esta é a segunda razão para a descida ao Egito, mas pode ser vista como a razão maior e mais fundamental. Deus conduziu a família de Jacó ao Egito para que ali se tornasse uma grande nação. A promessa de se tornar uma grande nação é uma das promessas fundamentais de Deus. As promessas fundamentais de Deus são principalmente duas. Uma é a descendência e a outra é a terra. A descida ao Egito está diretamente ligada à promessa de uma descendência numerosa. Deus prometeu a Abraão que lhe daria descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar, e essa promessa foi reafirmada a Isaque e a Jacó. Portanto, o número é importante. O número dos membros da família de Jacó que desceram ao Egito é importante. Vamos ler juntos o versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Amém. A Bíblia diz que o total de pessoas da casa de Jacó que chegaram ao Egito foi de 70. Quando entraram no Egito, eram 70 pessoas. Quando saíram, quantos eram? Apenas os homens adultos eram 600.000. Durante os aproximadamente 400 anos em que viveram no Egito, a família de Jacó tornou-se a nação de Israel, crescendo exponencialmente. Quando entraram no Egito, a família de Jacó era do tamanho de um clã, com 70 pessoas. Mas 400 anos depois, quando saíram do Egito, tornaram-se uma grande nação, com 600.000 homens adultos e, incluindo mulheres e crianças, o povo chegava a cerca de 2 milhões de pessoas. Isso seria equivalente à população de uma metrópole hoje em dia. A promessa de Deus de que se tornariam uma grande nação cumpriu-se assim. No entanto, o caminho para o cumprimento desta aliança não foi fácil nem sereno. Entre a promessa e o seu cumprimento, há sofrimento e uma jornada difícil. Primeiro, a própria descida ao Egito não foi uma viagem pacífica. Como vimos, o caminho para o Egito era uma descida, um ato de deixar para trás o lar que haviam construído por décadas, e a tarefa assustadora de entrar e viver num país estranho com uma cultura completamente diferente. Além disso, depois que José morreu e um faraó que não o conhecia subiu ao poder, a nação de Israel enfrentou grandes dificuldades. Eles foram forçados à escravidão, e a perseguição e a opressão tornaram-se cada vez mais severas. E o que acontece em meio a esse processo? É precisamente nesse contexto que a promessa se cumpre. A promessa é cumprida em meio a situações difíceis. A aliança de Deus de fazer de vocês uma grande nação não se cumpriu de forma fácil e confortável, mas foi realizada em meio a grandes sofrimentos e adversidades. As pessoas tendem a pensar que o sofrimento e a adversidade as afastam do cumprimento da promessa. No entanto, a Bíblia ensina que é através do sofrimento e da adversidade que nos aproximamos desse cumprimento. As Escrituras dizem ainda que o sofrimento e a adversidade podem ser a força motriz para alcançar o cumprimento. Esta é a diferença entre a perspectiva humana e a perspectiva bíblica. Enquanto as pessoas pensam que se afastam do propósito de Deus por causa do sofrimento,
A Bíblia revela que é por meio dele que nos aproximamos. Enquanto a aliança se cumpre através do sofrimento e da adversidade, a fé cresce no coração do povo. A confiança naquele que fez a aliança, a convicção de que ele é maior que as provações e a certeza de que ele sempre cumpre as suas palavras. É assim que aprendemos a confiar em Deus mais profundamente e a desenvolver um relacionamento mais íntimo com Ele. Amados irmãos em Cristo, por favor, lembrem-se de que o sofrimento e a adversidade não nos desviam do cumprimento da promessa de Deus. Não nos afastamos por causa deles. Pelo contrário, aproximamo-nos. A promessa de Deus de fazer uma grande nação foi se cumprindo ao longo dos 400 anos no Egito. O cumprimento aproximava-se. Mesmo que pareça que nada está a acontecer diante dos nossos olhos agora, Deus certamente cumprirá fielmente tudo o que prometeu. Que vocês vivam o dia de hoje com essa fé. Hoje daremos mais um passo em direção ao cumprimento da sua aliança. Não nos concentremos nas circunstâncias que mudam, mas na imutável fidelidade de Deus. Acreditando que o Deus fiel nos conduza a cada dia para mais perto do cumprimento das suas promessas, eu os abençoo em nome do Senhor, para que tenham um dia de vitória nesta fé.